Bem-vindos a mais uma aula à distância. Para começar, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem essa mulherzinha que dá nota do réu? Quem é ela? E esse símbolozinho aqui que tem no brasão do Rio Grande do Sul? E o nosso lema, vocês sabem de onde que ele vem? Pois então, eles vêm da Revolução Francesa. Esse pontinho vermelho aí no brasão do Rio Grande do Sul é o barrete frígio. Ele era usado principalmente pelos revolucionários jacobinos e se tornou símbolo da Revolução Francesa. Como que é símbolo de liberdade, de revolução, por isso que ele aparece no brasão da República do Rio Grande do Sul. Assim como o lema liberdade, igualdade e humanidade é quase plágio da Revolução Francesa, só muda a última palavra, que na Revolução Francesa é fraternidade. E essa mulherzinha aí na nota do real é a Marielle, que é tipo uma entidade símbolo da Revolução Francesa. Ela é a República. Também não temos como não falar da guilhotina, que a Revolução Francesa é muito sanguinária. E falando em sangue, a gente também tem que falar do hino da Revolução Francesa, que eu quero mostrar para vocês um pouquinho. Essa é a Marselhesa, hino da Revolução Francesa e também hino nacional da França. Então, a bandeira sangrenta da tirania. Aqui já começa falando, né, que dá pra ouvir os soldados nos campos, já tá falando de uma guerra. E o barulho também está vindo dos lares, das pessoas, porque podem degolhar seus filhos e suas esposas. Mas aonde vem tanta violência? A França, durante o período conhecido como Antigo Regime, ela estava dividida em 3 estados: o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro estado é formado pelo clero e o segundo pelos nobres. Eles tinham todos os direitos políticos, privilégios e eles não pagavam impostos. O terceiro estado, que é composto basicamente por 97, mais ou menos, da população francesa, era a burguesia, que tinha o dinheiro, né, que eram os comerciantes, e os trabalhadores, que eram conhecidos como sans-culottes, porque eles não tinham culottes, que era a calça da época. Essa calça que esse cara aqui, desculpa, é uma calça mais fofinha, tá? E eles não tinham essa roupa, então eles eram os sans-culottes, era mais ou menos chamado de pé rapado, tá? Existe a alegoria, né, que aqui o terceiro estado, ele sustenta o primeiro e o segundo estado, por causa que todo o luxo do primeiro estado, do rei, da corte, dos nobres, quem pagava, quem sustentava todo esse luxo era o terceiro estado. E por isso que vai começar uma revolta, porque a gente não se revolta muito hoje em dia, porque a gente ainda come, a gente ainda tem a nossa roupa, por mais que tenha muitos problemas na política. Mas ali, além dos problemas, eles começaram a ficar sem comida. E quando a pessoa fica sem comida, quando ela fica com fome, daí, filho, se tu pode morrer de fome, então tu vai poder pegar uma arma e sair à luta. E daí que vem esse sanguinarismo aí da Revolução Francesa, que está escrito na Marselhesa. O último governo monárquico antes da Revolução Francesa, que depois vai voltar a ter um império,
é o governo do Luís XVI. Ele é da mesma dinastia do Luís XIV. O cara que disse o Estado sou eu tenho poder absoluto. Essa imagem que está na tela é do filme Maria Antonieta, que mostra bastante dos luxos. A Maria Antonieta, ela é conhecida por dizer uma frase: se o povo não tem pão, já que eles estão morrendo de fome, que comam brioches, que é um docinho, um pãozinho fofinho, bem mais caro que pão, né? Além disso, havia muitos bailes e luxo, né? Toda a corte, aquele 1% lá da população comia, se vestia, tinha muitos sapatos, muitas perucas e não trabalhavam, não pagavam impostos e só ficavam sendo servidos pelo povo que estava passando muita fome. Mas por que antes eles tinham comida e agora não tem mais comida? O que vai acontecer de diferente? Enquanto vocês ficam aí pensando o que aconteceu de diferente, por que eles estão passando mais fome, vou mostrar mais algumas imagens. Esse aqui é o Luís XIV, que do filme que parece ele é o Homem à Máscara de Ferro. Claro que filme, não é um documentário, não foram lá fizeram o Big Brother da vida dele, né? É fictício, né? Mas mostra também os desmandes, daí fala ali que tem o Luís XIV, ele tinha um gêmeo mau. E os mosqueteiros, eles vão substituir o gêmeo mal pelo gêmeo bom. Mas mostra também ali toda as regras de etiqueta, os bailes da corte. Era tão absurdo a questão da corte francesa que eles tinham um vomitômetro, uns negócios para vomitar. Eles continuavam comendo até vomitar. Né? Então o povo estava passando fome e eles comiam, voltavam a comer. Então o negócio era bem louco. Luís XIV, ele também mandou construir o Palácio de Versalhes, que é muito luxuoso. Tem centenas de quartos, centenas de lareiras, tem essas fontes ali que também não tinha energia elétrica, né? É um grande serviço da engenharia com queda d'água que eles conseguiram fazer essas fontes. Então, muito do dinheiro do povo estava sendo gastado para aí. Mas vai acontecer coisas que vão piorar a crise na França, que a gente vai ver a seguir. Então, a corte francesa ela já gastava bastante dinheiro para construir Palácio de Versalhes, para peruca, para todas essas roupas e comidas que eles tinham. E ainda foram gastar com a independência dos Estados Unidos, porque eles vão colaborar, eles vão dar dinheiro ali para a Inglaterra também para impedir a independência dos Estados Unidos, que foi um pouquinho antes. Ela não foi influenciada pela Revolução Francesa, ela acontece um pouquinho antes e bom, a gente sabe que os Estados Unidos ficou independente, então eles perderam e ficaram com essa dívida. Então, tem a dívida do primeiro e segundo estado, tem a dívida com essa guerra, e ainda por cima, em 1787 a 1789, vai acontecer uma série de más colheitas, que vai fazer a pessoa que for com fome, né? O povo tá com fome, tá revoltado, né? E o que vai ajudar a acontecer uma revolução também? Tem as ideias iluministas, né? Tem esses filósofos que eles já estão por aí, eles estão dando ideias para as pessoas, para a burguesia, né? As ideias são lindas, mas também tinham interesses financeiros, né? Porque os burgueses, eles queriam ter participação política. Eles os caras que tinham dinheiro e tinham que ficar pagando os luxos aí da monarquia. E também estava havendo um desenvolvimento capitalista, né? A Revolução Industrial, ela acontece mais ou menos ao mesmo tempo. Então, não estava havendo construção de indústrias e esses burgueses queriam. Então, através da Revolução Francesa, eles também queriam ter um desenvolvimento capitalista. Havia um crescimento da burguesia. Então, com todo esse cenário, vai fazer estourar a Revolução Francesa, que ela é marco para o início de uma divisão histórica, que é a Idade Contemporânea,
que começa em 1789, por causa da Revolução Francesa, e vai até os dias de hoje. E também, neste ano, vai acontecer muitas coisas. Então, o ano de 1789, ele foi muito bombástico, né? Não tinha dinheiro, não tinha mais dinheiro, né? O rei já tinha tirado dinheiro de todo que é lugar, já estava explorando demais o terceiro estado. Tinha todas essas ideias que iam colocar o poder dele em xeque. Então, para resolver essa situação, ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Nessa Assembleia tem representantes dos 3 estados, da nobreza, do clero e do terceiro estado. Porém, não importa quantas pessoas tinham do terceiro estado. Digamos aqui que é a Assembleia, tá? Aqui é o primeiro estado, aqui é o segundo estado, e tem um bando de gente do terceiro estado. E cada um deles, o terceiro estado vai ter um voto, outro voto e um estado. Cada estado tem direito a um voto. E daí o rei pergunta, vamos aumentar os impostos? Lembrando que quem paga os impostos é o terceiro estado. E daí o terceiro estado disse não. E o primeiro e o segundo disse sim, né? Porque eles não pagam. E o primeiro também disse sim. Venceu então esse para aumento dos impostos, mas o terceiro estado já não tinha mais como acontecer. Então, devido a isso, vai acontecer uma rebelião, porque essa discussão foi muito tumultuada, né? Porque, afinal de contas, quem estava em grande maioria foi o terceiro estado. Eles tinham mais cabeças, o voto não era per capita. E por isso, eles acharam isso muito injusto. E a situação começou a fugir do controle. Até que, no dia de 14 de julho de 1789, essa revolta ela se alastra por todo o país e grande parte da população começou a atacar castelos e outras construções absolutistas. E o símbolo dessa revolta foi a tomada da Bastilha. Bastilha, que é aquela figura famosa da Revolução Francesa, que é uma fortaleza onde que se estavam os presos do absolutismo, dos presos contra o absolutismo. Né? Os caras que eram contra o absolutismo estavam presos lá e os revoltosos eles soltam os caras que eram contra o absolutismo e estão ali atacando os castelos, os nobres, e isso vai ser o símbolo da queda do absolutismo. E por isso que 14 de julho, enfim, é o dia da independência ali, é o dia da França, é o dia da independência da França, é um feriado nacional. Em agosto, né, de 1789, eu disse que esse ano ia acontecer muita coisa, a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu, né, eles formaram uma assembleia, então, de novo, e com voto per capita, e eles vão se reunir e definir o fim da servidão, né? Se lembra da servidão lá do feudalismo, né? Eles vão acabar nesse momento e com os privilégios feudais. E com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles vão dizer que todas as pessoas são iguais perante a lei. Não importa se você é nobre, se você é camponês, se você é o rei. Todas as pessoas têm que obedecer à lei, inclusive o rei. Imagina, o rei era todo absoluto. Ele não gostou nada disso. E no decorrer desses trabalhos, a Assembleia, mais tarde, em 1790, vai defender ali a Constituição Civil do Clero, que determinava o confisco dos bens do clero, das terras da igreja, elas perderam essa terra, e também transformaram o clero em membros do Estado, que estavam sujeitos a penalidades em caso de rebeldia.
tá? Finalmente, então, em 1791, a monarquia constitucional vai estabelecer que o rei ele está sujeito às leis e também vai dividir o poder em 3 poderes, né? Que nem hoje. Essa ideia de Montesquieu, o poder judiciário, legislativo e executivo, o fim da isenção de impostos para o clero e para a nobreza e também o voto censitário, que favorece a burguesia. Ou seja, para você votar, você tinha que ganhar determinada quantia. Abaixo dessa quantia, você não poderia mais votar. Então, isso já causa uma polêmica, porque não vai mudar muito a vida das pessoas mais pobres. E o terceiro estado, ele vai se dividir em 3 tendências políticas, não dá para dizer que é partido, tá? Que é os jacobinos, que seria a esquerda, os girondinos, a direita. Por que esse nome? Antes de ter jacobino e girondino, o terceiro estado, ele sentava à esquerda. O povo, vamos dizer assim, sentava à esquerda. Daí, quando se dividiu o terceiro estado, que é todo o povo, né, que estava lá, aqueles 97%, os mais radicais e os mais pobres, digamos assim, eles vão sentar ainda à esquerda do parlamento. Por isso que é esquerda e direita. Os jacobinos, eles são mais radicais, eles defendem a república, eles defendem mais os direitos do povo, né? Os girondinos, eles são aqueles burgueses da alta-burguesia, eles já têm mais dinheiro, e eles não são tão radicais, eles são moderados, e eles querem uma monarquia constitucional. E ainda havia algumas pessoas que eram meio indecisas, assim, meio acima do muro, que é conhecido como planície ou pântano, tá? Muitas discussões vão acontecer nessa Assembleia e principalmente o Luís XVI, ele vai ficar muito revoltado, né? Ele perdeu os poderes e ele não vai aceitar bem. O que ele vai fazer, né? Ele vai tentar fugir e pedir ajuda para países absolutistas, como a Prússia, a Áustria. Quando ele está tentando fugir, é engraçado, ele tenta fugir vestido de terceiro estado, de camponês, mesmo assim ele é reconhecido e ele é preso. Os países que iam ajudar o Luís XVI, eles vão declarar guerra à França. Mas a França, ela vence essa guerra. Minha cachorra sempre querendo contribuir aqui. E vai começar uma nova fase da Revolução. Por que é uma nova fase? O rei foi preso. Não tem governante agora. Então, diante da prisão do rei, eles vão proclamar a República na França em 1792. E esse governo vai ser exercido primeiramente pela Convenção Nacional, que está dividida pelos aqueles grupos, os girondinos, jacobinos e a planície. Eles vão fazer, então, nessa nova república, uma constituição, porque quando um país é feito, precisa de leis, pelo menos no mundo moderno, contemporâneo, precisa, né? Senão é só uma bagunça. Precisa de leis, precisa de uma constituição. E essa constituição de 1793, ela é bastante democrática, bem assim, vanguardista. Inclusive, ela determinava o voto universal masculino. Mulher ainda não votava. Mas todos os homens podiam votar, os pobres e os ricos. Determinava também o fim da escravidão nas colônias, criação de escolas primárias gratuitas, pensão anual e assistência médica para os velhos, enfermos e viúvas. E essas medidas eram bastante devido aos jacobinos, né?
porque o povo girondino, que era da alta burguesia, eles não iam querer dar dinheiro assim para as viúvas, para os órfãos, não, isso é mais dos jacobinos, né? Que eles queriam igualdade, né? Para ter igualdade, então todo mundo tem que comer, todo mundo tem que ter escola. Isso é um princípio democrático, né? Como é que a pessoa vai se desenvolver se ela não tem comida? Mas o grande problema foi que o rei estava preso. E dentro dos girondinos, tinham aquelas pessoas que ainda defendiam uma monarquia. E isso vai dividir bastante o país. E algumas pessoas vão até que se rebelar e querer soltar esse rei. Então, para resolver a questão, né, principalmente com ordem dos jacobinos, o rei ele vai ser condenado à morte pela guilhotina, que é um jeito humano e democrático de morrer, porque se morria rápido, por isso que era humano, porque antes tinha as torturas medievais, arrancar os membros, colocar metal no ouvido, sei lá, tudo que eles podiam imaginar de tortura eles faziam, né? Que foi até abolido na Revolução Francesa, as torturas medievais, e com esse instrumento moderno de morrer, que é a guilhotina. E o rei, para mostrar que ele era igual a todo mundo, ele ia morrer na guilhotina. Então, a execução do rei foi feita... Agora eu me perdi. Tá, me achei. Então, o rei ele foi executado em 21 de janeiro de 1793 e, praça pública, foi morto então pela guilhotina. A Maria Antonieta, sua esposa, também foi morta. E assim, para todo mundo ver, né, o que acontece com as pessoas que oprimem o povo. A morte do rei dividiu o país. Muitas cidades se rebelaram contra o governo da Convenção, que era bastante dos jacobinos. Conflitos sangrentos envolveram pessoas de todos os níveis sociais. Pobre, rico, saiu pra rua para lutar. Tava uma loucura, guerra civil na França. Soberanos europeus ficaram indignados e ameaçaram a invadir a França. Tava uma loucura internacional. Para cuidar das questões externas, a Convenção criou o Comitê da Salvação Pública, formado por 12 membros. Esse comitê ficou na mão dos jacobinos, que logo ampliaram e concentraram mais poderes nas suas mãos. Daí aquele ideal lindo e maravilhoso já está virando bagunça, já está virando uma ditadura. Então, o governo da Convenção, que nasceu democrático, se transformou numa ditadura. Não é porque é de esquerda, porque é de direita. Às vezes, quando as coisas não estão muito bem claras, quando o povo ele não entende e as pessoas querem impor uma coisa, mesmo que elas acham que é lindo, maravilhoso, e às vezes não funciona, vira uma ditadura. Isso aconteceu com direita e esquerda em várias fases da história. Os membros do comitê decretaram, então, a execução dos inimigos da Revolução, aquelas pessoas que estão contra os jacobinos. E entre agosto de 1793, e julho de 1794, 40 mil pessoas, 40 mil, foram executadas na guilhotina. Esse período ficou conhecido como Terror. O líder mais famoso desse período foi Robespierre. Os jacobinos recrutaram milhares de voluntários e com eles conseguiram repelir os exércitos estrangeiros e reprimir as revoltas internas. Daí aquele bando de gente morrendo de fome, eles pegavam as armas deles, né, que eram às vezes ferramentas agrícolas, foices, ancinhos, rastel e estavam indo na luta. Apesar dessa loucura, a República Francesa ela ficou salva, a República. Mas os problemas econômicos que tinham levado o início da Revolução Francesa, que era a fome e a falta de dinheiro, continuou.
cada vez mais tinha falta de alimento, estavam destruindo o campo. Os preços elevados, já que não tinha alimento, e entre outros. A população, então, não queria mais essa liberdade, né? Se é para passar fome, a gente não quer. E desejava principalmente o fim das execuções. As pessoas estavam morrendo. E era muito extremismo dos jacobinos. Então, no dia 27 de julho de 1794, 2 anos depois do início da República Francesa, os girondinos, a oposição dos jacobinos, eles tomam o poder, decretam a prisão do Robespierre e seus seguidores, e começa o terror branco, que é a perseguição aos jacobinos. O Robespierre já estava morto, né? Ele foi morto na guilhotina. E começa, então, uma nova Constituição, a Constituição de 1795, que vai determinar um voto censitário, apenas os ricos vão votar, e a convenção vai ser substituída pelo diretório, que é, então, governada pelos girondinos. Esse governo diretório, ele começou em 1795, foi feito pelos girondinos, e eles tinham muitos problemas para resolver. Havia ainda a fome, que vinha desde 1789, havia muitas rebeliões, tentativas de golpe, os outros países como a Áustria queriam invadir, havia guerras na Áustria, os países monarquistas, eles queriam acabar com a França. Então o diretório ele precisava resolver essa confusão toda, e ele vai se apoiar nos militares, né? E um dos caras que estava se destacando era o general Napoleão Bonaparte. O cara ali de 1,50 m, que era a estatura da época, mas ele se destacava, assim como Júlio César se destacou no Império Romano, pela sua inteligência, pelas suas estratégias de guerra, e ele vai começar, então, a combater esse inimigo interno e externo. Ele vai conseguir, então, acabar com essas rebeliões internas e fazer a paz com a Áustria, assinar um acordo de paz em 1797. Porém, essas vitórias elas não trouxeram paz para a França, pois a Inglaterra ela ainda estava se organizando contra a França. Ela queria a França e a Inglaterra são inimigos de longa data. E devido a essa instabilidade, esses problemas, falta de comida, o povo ele começa a ficar muito carente. Ele passou por uma monarquia, passou por um governo, por várias constituições e estava uma bagunça, e eles queriam alguém que arrumasse a casa. Quando as pessoas começam a se sentir muito seguro, o povo começa a se sentir muito seguro, ele quer um salvador, um cara que vai lá e resolva. Resolve meus problemas, né? Geralmente isso acontece e começam governos mais autoritários, né? Porque eles querem um governo forte, que resolve os problemas. Vou dar minha liberdade, tu resolve o problema. E quem é o messias da época? Napoleão Bonaparte. E, se aproveitando dessa situação, em 9 de novembro de 1799, ele vai tomar o poder e essa tomada do poder ela é conhecida como um golpe de 18 de Brumário. E foi na maior paz, assim, ninguém se rebelou. Por que 18 de Brumário? Porque durante a Revolução Francesa, eles foram tão revolucionários que eles calaram com o calendário católico, né, que é o que a gente usa, né, e eles começaram um calendário deles, né, e eles estavam no mês de Brumário, no dia 18, e isso era 9 de novembro de 1799, o fim, então, da Primeira República Francesa, e vai começar o Império Napoleônico. Apesar de não ter dado certo, a Revolução Francesa ela é muito importante, pois ela acabou com o antigo regime. E a burguesia, de fato, ela teve um triunfo, tá? Principalmente a alta burguesia.
Os camponeses, os servos, os antigos servos, a baixa burguesia, o cara lá da padaria não teve muito diferença na sua vida. Mas a alta burguesia, sim. Agora ela tem privilégios políticos e também não precisa pagar tanto imposto como no antigo regime. Então, o principal legado da Revolução Francesa é a ascensão da burguesia, que também vai acontecer junto ali com a Revolução Industrial, que é o próximo assunto. E além disso, ela contribuiu para um processo de independências em toda a América. Os Estados Unidos, ele já era independente, por ideias iluministas. Mas o Brasil, mais tarde, e todos os outros países da América Espanhola vão começar um processo de independência, que também vai acontecer na África e na Ásia. Então, a Revolução Francesa, ela não foi em toda a falha. Então, era isso. Desculpa se eu falei atropelado, né? É que eu não sabia que tinha postar aula no dia 20, então por isso que ficou um pouquinho corrido, né? Eu não fui avisada. Mas enfim, acontece, né? E é um assunto meio longo, tá? Eu não vou terminar nessa quinzena, eu vou demorar nele um pouquinho mais, tá? Então eu espero que tenha ficado claro e é isso, tá? Um beijo.